Está começando mais um Papo Avelindo, um podcast onde eu trago as minhas vivências para você se identificar e saber que você não tá sozinha no rolê. Vou aproveitar e pedir para você se inscrever no canal do YouTube, tá bom? Seja muito bem-vinda por aqui, tá? E aproveitar também e seguir a gente no Spotify e avaliar o nosso podcast. Quanto mais vocês avaliarem, mais a gente vai sendo distribuído na plataforma como indicação para pessoas novas também, tá bom? E como vocês viram no Papo Avelindo de hoje, vamos falar de medo. O medo já te paralisou de alguma forma? O medo já me paralisou de várias formas. Eu me considero ainda uma pessoa muito medrosa, né? Eu me considero bastante medrosa, eu tenho medo de muita coisa e esse medo acaba, né, sendo muito amigo, muito parceiro da ansiedade, né? Porque a gente fica naquela ansiedade mesmo de saber se realmente esse medo vai acontecer, aquilo que eu pensei que eu ia ficar com medo vai de fato acontecer. Então, o medo ele me paralisou já muitas vezes, mas também eu consigo hoje em dia identificar esse medo e eu consigo seguir em frente, né? Naquilo que eu me planejei, naquilo do meu propósito, né? Então, como vocês sabem, aqui eu gosto de voltar um pouquinho e ver essas características do medo para mim. Desde quando eu era mais nova e tudo mais, e dizendo, né, coisas que aconteceram na minha vida para vocês verem. E, bom, desde criança, né, eu estudei, né, eu estudei em escola particular, eu tive esse privilégio dos meus pais conseguirem fazer com que eu estudasse numa escola particular. E aí eu estudei numa escola particular e eu acho que ali eu conheci de fato o medo, né? O medo de ir para a escola, o medo de ter aula, né? Porque até então quem cuidava de mim eram as minhas irmãs, né? As minhas irmãs mais velhas, eu sou a caçula, então sempre elas estavam cuidando de mim. E aí quando você se vê indo para a escola, realmente você se sente sozinha e eu acho que até então tudo bem, é uma coisa normal do medo. Mas depois de adulta, eu fui entender algumas dificuldades que eu tive na época da escola, que eu sei que era o medo que fez com que eu tivesse algumas dificuldades, como por exemplo, o medo de ser julgada, né, aquelas coisas todas, né, eu sofri muito, muito, muito racismo na escola, na primeira infância, porque como foi uma escola particular, e eu sofri racismo não só das crianças, mas como da professora também, né, uma professora em especial, né, da primeira, ela deu aula pra gente da primeira à terceira série, a mesma professora, então eu sofri 3 anos de racismo muito graves, que essas memórias foram sendo desbloqueadas da minha cabeça aos poucos, e eu lembro que uma vez eu contei pra minha mãe tudo que acontecia comigo na escola, e minha mãe falou, meu Deus, você nunca contou isso pra mim. Porque o medo me fez não querer contar aquilo para minha mãe, porque realmente, de fato, o racismo que ela aplicava a mim era um racismo que fazia com que eu me sentisse muito incompetente, né? E hoje eu identifico que foi um ato de racismo porque era só comigo. Eu era a única criança preta da sala e era só comigo. Só eu fazia as contas erradas, só eu lia errado, só eu não sabia as coisas, só eu não trazia o material que era para trazer, tudo assim, só eu não fazia nada, assim. Então, eu tinha medo mesmo de falar para minha mãe reportar que ela me perseguia, até porque eu não identificava como uma perseguição, eu realmente identificava que o problema era meu, que era eu, né? Isso até a terceira série. Então, ou seja, são coisas que nenhuma criança vai saber identificar. Ai, a professora está me perseguindo. Ai, ela está em cima de mim. Ai, ela não sei o quê. Assim, não tem como. Não tem como você identificar isso, né? Enquanto criança. Isso eu só identifiquei depois de adulta, né? Depois de adulta eu fui vendo quais eram como que era a minha relação do medo. Do mesmo jeito que eu acredito, né, que seja, não tô nem querendo comparar, mas eu entendo assim, crianças que sofrem algum tipo de abuso, elas não sabem identificar que aquilo é um abuso, né? Não sabem. Então, era mais ou menos isso, assim, que passava pela minha cabeça. E a professora fazia de uma forma que realmente parecia que a culpa era minha, que o problema era eu, que eu não sabia fazer as coisas,
né? Mas ela não perdia um tempo, e de fato eu realmente não conseguia acompanhar a turma e tudo mais, porque eu não fiz pré-escola, eu não fiz nada disso, eu realmente entrei na escola direto, então eu não tive contato com essa estrutura escolar que é no Brasil, então eu era cuidada em casa por uma babá, depois as minhas irmãs foram crescendo, a minha mãe tirou a babá e aí ficou cuidando de mim as minhas irmãs, então assim, eu não tive contato com essa estrutura escolar, então direto eu já caí na primeira série, assim, sabe? E ainda caí com um ano de diferença porque tava insustentável, as minhas irmãs cuidarem de mim, parece que não sei o que aconteceu, que minha mãe falou, não, você precisa entrar na escola esse ano, e aí ela conseguiu só uma escola particular que me aceitou com 5 anos e alguns meses, porque eu faço aniversário no meio do ano, então eu ia fazer 6 anos no meio do ano, e tem escola que não aceita. E não sei se é assim ainda hoje, mas na época ninguém aceitava. A escola pública não aceitava, e outras escolas não aceitaram. E aí a minha mãe achou uma escola que aceitava o fato de eu fazer 6 anos no meio do ano. Mas enfim, então eu não tinha essa noção de que de fato eu tava sofrendo um racismo, né? Um racismo de perseguição na escola, da professora ficar em cima de mim, da professora falar que tudo que eu fazia era errado e tudo mais. Então eu fui viver na minha vida. Só que isso foi me trazendo muito medo. Medo de falar pra minha mãe, medo de depois falar com ela. Às vezes eram aulas participativas, eu tinha medo de falar, porque eu ia sofrer as consequências se eu falasse algo errado. E aquilo foi me bloqueando. Então eu era uma criança na escola de um jeito e fora da escola eu era de outro. Né? Fora da escola, tanto que a minha mãe não reparava que eu sofria tudo isso na escola. Não reparava. Eu simplesmente vivia a minha vida. Eu saía da escola, ufa, ai, agora eu posso ser eu. E eu ia ser eu, entendeu? E eu era feliz, sempre fui uma criança alegre, feliz, muito inteligente, né? Eu fico vendo hoje a inteligência da Eloá e falo, meu Deus, eu era assim também. Sempre tinha uma sacada, sempre tinha uma respostinha, sempre era, né? Minha mãe falava, nossa filha, você é muito inteligente, você é muito brilhante. Enfim, então eu sempre tive isso. Aí, com o tempo, eu fui crescendo, né? Nananana, mas eu fui notando que eu tinha um bloqueio, né? Esse medo de avançar na escola. Então, hoje eu sofro as consequências disso, né? Então, eu não fui uma aluna brilhante, eu não me desenvolvi como realmente eu me desenvolveria, né? Se eu não tivesse sofrido tudo isso no início. E então, assim, às vezes as pessoas ficam muito bravas com crianças que, essa criança não estudou, ou então com adultos que têm dificuldades em algumas coisas, como, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em matemática, e eu sei que foi um bloqueio que eu criei por conta da minha época da escola, que eu realmente, de fato, eram as piores aulas, assim, possíveis que eu poderia ter. E pensa, da primeira à terceira série, realmente a nossa base de matemática, né? Então, então eu sofri muito de não ter aprendido na base, eu sofri a minha vida inteira escolar, né? Mas enfim, e aí, na minha época escolar, foi se desenvolvendo esse bloqueio dentro da escola, né? Esse medo de ser eu e tá tudo errado. Mas aí foi com o tempo, foi melhorando, né? Porque eu fui conhecendo pessoas incríveis. Depois, na 4ª série, eu conheci uma professora da mesma escola. Graças a Deus, aquela vaca foi embora da escola. Eu lembro do primeiro dia de aula que meu coração, ele queria sair pela boca, porque eu falei, meu Deus, eu vou ficar mais um ano com essa mulher, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? E aí, porque o racismo que eu sofria na escola com as crianças era o racismo infantil mesmo, né? Aquela coisa de falar de cabelo, de não chamar pra brincar, aquela coisa toda. Mas no caso dela, especificamente dela, era uma coisa muito assim, era um ódio, ela tinha um ódio de mim, assim, sabe? Era nítido, assim, ela era, lógico, branca, né? Ela era uma professora branca, então, não sei explicar, gente. Nada que eu mostrasse pra ela era bom, nada que eu mostrasse pra ela era bonito, ela sempre gritava comigo. Teve momentos que ela esfregou minha cara na lousa, que ela tacava o apagador em mim, que ela tacava o giz em mim, enfim. Até me emocionei agora. Voltei.
É isso, gente. É o que acontece comigo toda vez que eu lembro dessa época. E eu tento trazer de uma forma muito clara do que acontecia comigo nessa época. E eu vejo que isso foi criando o medo de eu me relacionar com pessoas. Eu tinha medo, porque eu achava que eu era muito errada. Mas enfim, trazendo pra parte boa. Daí eu lembro que na quarta série eu fui para no primeiro dia de aula. A gente nunca sabe quem é, né? O professor antes e tudo mais, assim. Pelo menos eu não sabia, né? Talvez minha mãe soubesse. Acho que a gente não sabe quem é o professor. A gente sabe no primeiro, né? Na aula de ativação, enfim. E hoje em dia, que nem na escola de eu lá, tem uma reunião antes do início das aulas pra gente conhecer a professora, principalmente quando tem uma troca. Mas enfim, não lembro disso acontecer, ou se acontecia, minha mãe não me passava. E aí eu lembro no primeiro dia de aula da quarta série, quando eu vi que era outra professora. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito aliviada que eu não ia mais ver aquele monstro na minha frente. E, ao mesmo tempo, eu fiquei com medo, de novo, de sofrer mais consequências. Porque na minha cabeça, a professora era aquilo. Era aquilo que aquela mulher era. A professora era aquilo. Então, eu era desanimada de ir pra escola. Várias vezes eu chorava pra minha mãe, pra não ir pra escola. E hoje em dia, eu observo muito a Eloá, pra ver se ela fica desmotivada de ir pra escola, se ela não quer ir. Até hoje, ela já vai pra terceira série, vai pra quarta série ano que vem. Ela nunca virou pra mim e falou: mãe, eu não quero ir pra escola, mãe, eu não quero. Com aquele não quero de tipo, por favor, não me manda pra aquele matadouro, sabe? E eu falava isso pra minha mãe: mãe, por favor, eu não quero ir pra escola hoje, eu não quero, por favor, eu não quero. E minha mãe, claro que ela não falava não, né? Ela falou: não, você tem que ir pra escola, porque tem que estudar, nananana, e é isso, e segue a vida. Então, e eu vi a nova professora, e aí eu fiquei com medo e tal, e aí eu lembro que ela fez, olha que louco, eu lembro nitidamente. Ela fez uma roda na sala, né? Primeiro que ela já montou as carteiras totalmente diferentes. Isso era uma coisa também que me incomodava, porque a outra professora fazia questão de eu sentar na frente. Eu nunca sento na frente de lugar nenhum, gente. Toda vez que eu vou, é um auditório, eu não vou eu não sento na frente. É um bloqueio, porque ela me obrigava a sentar na frente. E aí essa outra professora criou um círculo na sala, super bonitinho, já tava tudo meio decoradinho, e eu lembro que ela colocou o nome de cada aluno, né, numa cestinha com docinhos e tudo mais. E engraçado, eu não lembro o nome dela, tá, gente? Não lembro mesmo. Mas eu lembro que ela colocou os nomes e tudo, e eu achando aquilo esquisitíssimo. Na minha cabeça, que eu não existia. E aí, simplesmente, ela foi se apresentando, ela se apresentou e foi conhecendo cada aluno, cada aluno. Eu tinha certeza que na minha vez ela ia pular, como a outra professora fazia. Tudo que ela fazia com cada aluno, era alguma coisa com cada aluno, quando chegava em mim, ela pulava. Sim, gente, ela pulava. Eu preciso fazer um episódio exclusivo pra isso, porque é muita coisa, é muita coisa. E tem coisas que eu vou lembrando falando mesmo. Eu vou falando, nossa, aconteceu isso, isso, isso. Mas eu lembro muito nítido, assim, ela sempre me pulava, eu nunca era prioridade. Eu ficava na coisa, assim, no recreio, fazendo alguma coisa, e as crianças iam pro recreio, mas enfim. E aí eu tinha certeza, eu falei, ela vai me pular. E ela não me pulou, ela parou na minha frente e falou: e você? Qual o seu nome? Na verdade, ela sabia meu nome, né? Mas me fala seu nome, não sei o que, nananã. Aí eu falei meu nome, tipo, incrédula, assim, morrendo de medo, literalmente, de falar com ela. Até meio trêmula, assim. E aí ela falou comigo rapidinho, eu não sei se eu respondi, se eu fiquei, não lembro agora, mas eu lembro daquela sensação muito doida. Eu falei, gente, pera. E aí, com o tempo, né, foi passando os dias e os meses, e ela foi uma professora incrível, ela corrigiu a minha forma de ler, né, eu lia totalmente errado, porque eu tinha medo de ler na sala de aula, e eu lembro que ela corrigia, né, a minha leitura, ela me elogiava bastante quando precisava, né, e enfim, aí eu fui vendo o outro lado, assim, sabe, um lado muito legal de estudar. Continuei bloqueada em outras matérias, fui mal, tanto que eu reprovei a quarta série. Sim, gente, eu reprovei a quarta série. E esse foi outro medo que eu tive muito nessa parte, quando eu fui fazer a segunda quarta série. Porque as minhas amiguinhas da primeira quarta série já estavam indo pra quinta e eu voltei pra quarta série. E aí foi muito chato, muito horrível. Gente, eu preciso fazer um podcast exclusivo da minha época de escola, porque é puxado. Mas
enfim, eu lembro que mas aí eu fiz a segunda, quarta série. Daí, minha mãe, né, gente, foi o que eu falei, eu tive muitos privilégios quando eu era criança. Meus pais pegaram uma época, assim, da vida deles, que eles estavam trabalhando e ganhando muito bem, então a gente estudava escola particular, a gente comia do bom e do melhor, e aí um belo momento, nós crianças, nós não sabemos, né, quando os nossos pais estão passando por dificuldade financeira. E aí, quando eu tava quase terminando a quarta série, e tinha certeza que eu ia fazer a quinta na mesma escola, minha mãe virou pra mim: não, minha querida, você vai pra escola pública porque a mamãe não tem condições de continuar pagando a escola. E ali meu mundo caiu. E aí, enfim, eu fui me desenvolvendo, fui entendendo como lidar com o meu medo. Mudei de escola, fui para uma escola pública, morrendo de medo também. Mas o medo que me aplicaram nessa nova escola era o medo do fato de eu ser uma menina preta, mas eu era uma menina preta muito pate mesmo, gente. Eu era aquela que gostava de os meus lápis com pompom na ponta. Era aquela coisa pate, gente. Eu sempre fui, assim, bem piruinha. E aí, as minhas irmãs me botaram medo, falando que as meninas iam me bater na escola. Vixe, você tem que parar de ser assim, você tem que ser maloqueira, porque as meninas vão te bater na escola e não sei o quê. Então, eu fiquei morrendo de medo, mas graças a Deus foi nada disso. Foi incrível. Eu fiz da quinta à oitava série nessa escola pública. Foi maravilhosa. Foi onde eu me formei como pessoa, porque eu tive contato com vários tipos de pessoas, tanto pessoas com dinheiro que também estudam em escola pública, né? Uma coisa que eu achava que só favelado, pobre, né? Como me falavam, né? Que estudava escola pública e não, né? Realmente, escola pública é pública, né? Várias pessoas estão na escola. Então, eu conheci pessoas incríveis, maravilhosos, professores maravilhosos, né? Incrível. Então, assim, foi uma época muito feliz na minha vida, que graças a Deus me desbloqueou bastante. E eu fui seguir na vida, né, gente? Terminei a escola, fui pra faculdade, fiz a faculdade e eu acho que o medo começou a ter uma nova versão na minha vida. Começou a ter a versão adulta. Por quê? O medo, você como adulto, você consegue ter a opção de não. Ai, eu não vou ali porque não quero, porque eu tenho medo. Quando você é criança, às vezes você é obrigado a passar por cima do seu medo. Um exemplo, você é criança, tem medo de dormir no escuro. Só que assim, cara, a casa apaga a luz, todo mundo apaga a luz, no máximo sua mãe pode deixar ali uma lanterninha de coisa, um abajur, não sei. Então, é um medo que os adultos às vezes também questionam, falam, ai, pra quê? Não tem nada, olha aqui. Sabe, tipo, a gente tem que tomar cuidado também. Às vezes eu não obrigo muito a Eloá a fazer coisas que ela tem medo. Se ela tem medo de tal coisa, eu não obrigo. Eu não obrigo mesmo. E aí você vai crescendo, você vê que você pode não se obrigar a não fazer coisas, né, que você tem medo. Então, eu comecei a ficar uma pessoa muito covarde, assim, de evitar ir a lugares, evitar fazer coisas, evitar a comprar coisas, evitar falar com pessoas por medo. E aí isso foi me prejudicando na minha vida, né? Que eu só consegui ver isso quando a minha mãe me mostrou que eu tava deixando de fazer coisas por conta do medo. E isso tava me prejudicando a minha evolução, prejudicando a forma como eu ia lidar com as coisas mais pra frente. Como, por exemplo, eu era formada já em moda e eu falava que eu tinha muita vontade de ter um ateliê, de costurar, né? As costureiras estão sumindo, né, aos pouquinhos. E eu gostava dessa coisa de construir a roupa, de costurar e tudo mais. Só que eu tinha medo. Eu tinha muito, muito medo, assim, sabe? Medo de não ser bonita, medo de não ser boa o suficiente, medo do que as pessoas iam falar das roupas. Enfim, gente, muita coisa, né? Muita coisa, assim, me paralisava, né? No último episódio eu falei muito da procrastinação, mas muitas coisas que eu deixava de fazer também era por conta do medo e ansiedade, assim, sabe? Eram coisas que me paralisavam, assim, de paralisar mesmo, de ir ao Play Center e ser a pessoa que vai segurar as bolsas, morrendo de vontade de ir nos brinquedos, mas eu não ia. Literalmente, eu era a pessoa que ia no Play Center, que as pessoas me chamavam pra ir no Play Center pra eu ficar cuidando das mochilas.
enquanto eles iam pros brinquedos. Então, porque eu tinha pavor de me ver naqueles brinquedos. Cheguei aí, em algumas vezes, né? As minhas irmãs me obrigavam, praticamente. Não tem nada, não acontece nada, não sei o que. Que era uma coisa assim, que se você for pensar, muita gente tem medo de brinquedo radical, mas não é um medo que paralisa, né? Mas no meu caso, me paralisava eu já cheguei a pegar a fila, sei lá, 1 hora de fila, chegar na ponta do brinquedo pra entrar no brinquedo e falar não, de ser vaiada na volta. Porque você tem que voltar antes do Play Center, não sei se vocês lembram. Mas o Play Center, pra você sair do brinquedo, às vezes você tinha que voltar, dependendo da fila, você tinha que voltar pela fila. E aí, sempre quando tinha alguém voltando, o pessoal zoando, né? Já fui zoada. Já fui zoada, mas tranquila, assim. Ciente de que tava cagando de medo e eu não ia fazer aquilo, né? Mas isso só exemplificando pra vocês. Mas depois, coisas na minha vida, assim, sabe? Que eu não consigo relatar agora exatamente o que eram, mas eram coisas, sei lá. Ah, vai fazer uma inscrição num curso. Tipo, minha mãe perguntava, e aí, foi lá? Eu não fui, porque, eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada, de preencher alguma coisa errada. Então eram coisas, entendeu? Que me paralisavam, assim, sabe? E aí eu fiquei, gente, eu preciso mudar. Eu preciso, né, ter outra visão da minha vida, assim, sabe? E aí eu decidi parar com isso e respirar e começar a enfrentar os meus medos, né? O primeiro de todos, eu acho, o primeiro de todos os medos que eu literalmente catei uma espada e entrei pra lutar contra ele foi pra dirigir, assim, sabe? Dirigir foi algo, assim, muito desafiador pra mim. Foi muito difícil aprender a dirigir como eu dirijo hoje. Eu lembro que quando eu dirigia, na época eu tinha muito medo, mas eu falei, não, eu vou enfrentar esse medo, porque eu não vou deixar ele. Porque ele me paralisou por um tempo, porque eu tirei minha carta com 19 anos. Só que eu só fui dirigir de verdade com 26. Ou seja, muitos anos eu deixei o medo me engolir. E eu até lembro que quando eu decidi voltar, eu tive que renovar a carta, né? Porque eu tirei com 19, daí eu fiquei com 1 ano, né? 1 ano a habilitação lá de 1 ano, né? A primeira habilitação. E aí eu coloquei a definitiva, que daí venceu. Porque eu fui dirigir com 26 anos, né? E aí eu tive que renovar a minha carta, que eu nem tava nem aí mais pra ela, nem fazia mais nada, assim, nem usava, eu só usava meu RG. E aí eu decidi voltar a dirigir. Decidi não, foi um pouco assim, eu tinha esse medo, e aí o meu ex-marido, né, ele deixava muito claro que o carro era nosso, né, quando a gente casou, né, o carro era nosso, que eu tinha que dirigir, porque isso é coisa de mulher, né, responsável, enfim, N coisas, né. Então eu senti um pouco de pressão ali pra voltar, sabe? Aquela coisa assim, vamos dia tal renovar sua carta, sabe? Vamos e tal. Ele não me dava nem o tempo pra falar não ou não, porque realmente era algo de muito medo, assim, eu tinha muito medo. Mas enfim, eu lembro que eu renovei a carta e fiquei tentando dirigir, voltando, né? Relembrando algumas coisas, andando de domingo, aquela coisa toda, sabe? Andando em rua abandonada pra poder aprender o básico, né? O basiquinho, assim, e tal. E foi horrível, assim, eu lembro no início. Que o meu medo, ele fazia eu bater as pernas, assim, era uma coisa horrorosa. E aí eu lembro que a minha mãe virou e falou assim, você não vai deixar o medo te parar mais uma vez, né? Tipo, com isso, assim, olha a oportunidade que você tá tendo. Tipo, você casou com um cara que tem carro, né? Vocês têm carro e ele deixa você dirigir. Porque era uma coisa que meu pai não deixava. Minha mãe questionava um pouco isso também, né? Tipo, minha mãe, o carro, seu pai tem carro, mas meu pai não deixava minha mãe dirigir. Né? Não dava nem tempo também, porque meu pai usava o carro todo dia e tudo mais. Então minha mãe nunca dirigiu o carro do meu pai. E aí ela falou: olha que incrível, você tem uma pessoa que abre mão do carro pra você aprender, pra você dirigir, pra você usar e tudo mais, né? E aí, olha, é verdade, tudo mais. E aí, então não estraga isso, não deixa o medo te parar, não deixa. E realmente foi, assim, bem disruptivo. Eu literalmente catei minha espada e fui brigar com esse dragão que foi passar marcha e sair da ladeira e e estacionar e tudo mais. Então, foi um momento, assim, quando realmente eu me vi. Eu parei pra analisar que fazia 1 mês que eu tava indo trabalhar de carro e eu não tinha morrido. Né, em momento nenhum, e saindo na ladeira. Às vezes eu chegava no trabalho, ligava pro meu ex e falava, eu não
eu não morri na matéria. E ele, é isso aí, é isso aí. Isso foi uma coisa, assim, que eu falo pra bastante gente, que ele me incentivou muito, muito mesmo pra dirigir, de, tipo, ir trabalhar de ônibus só pra eu ficar com o carro. Principalmente quando eu fiquei grávida, né? Mas, enfim, já foi, né? E aí, esse foi meu primeiro dragão que eu enfrentei com medo mesmo, né? E mal sabia eu que esse primeiro dragão nem cuspia fogo, porque depois de dali 4 anos, eu ia ter que enfrentar o maior medo da minha vida, que foi ser mãe solo, né? Que foi todo o rolê da minha separação, que já tem episódio aqui pra vocês, que é o episódio 5, se eu não me engano, que eu falo tudo da minha separação. E foi. Literalmente, vai com medo mesmo. Porque eu tava morrendo de medo. De tudo, gente. De passar fome, de não saber cuidar da minha filha, de fazer alguma merda e ele pedir a guarda, de um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas, infelizmente, isso era uma coisa. Por isso que eu falo que o medo no adulto, ele é disruptivo. Porque você vai fazer o quê? Você vai deitar e chorar em posição fetal? Não vai, né? Mas a forma como eu enfrentei foi diferente se eu não tivesse tomado a decisão de enfrentar os meus medos, né? Se eu fosse ainda aquela menina que paralisava, literalmente, boicotava a vida por conta do medo, eu não sei se eu estaria aqui hoje de boa falando esses episódios da minha vida pra vocês. Então, eu enfrentei de uma maneira muito voraz, assim, com medo mesmo. Eu lembro o dia que eu fui alugar a casa pra eu morar com a minha filha, não sabia se eu ia conseguir pagar aluguel, mas eu falei, mano, é isso, cara, vamos lá, vamos enfrentar, né? Porque eu falo isso porque eu fico vendo, né? Às vezes passa na minha For You do TikTok, algumas meninas, assim, falando, né, dessa vida, das pessoas caindo a ficha quando cai a ficha que virou adulto, literalmente. Que é essa vibe, é tipo assim, romper a barreira do medo, literalmente. É a ficha que cai quando você se depara que você virou adulto. Então eu fico, não sei o que acontece na minha For You, sempre aparece alguém que tipo, ai, quando caiu minha ficha que eu virei adulto? Ai, quando caiu? E aí eu fico vendo que eu falo, realmente, a minha ficha caiu que eu virei adulta quando eu me separei. Que realmente não dá pra, aquele meme, não dá pra chorar, porque na hora que você senta pra chorar, você tem que recolher a roupa, na hora que você senta pra chorar, você tem que tirar a carne pra descongelar, senão ninguém vai descongelar a carne pra você. Enfim, então, mas eu lembro, assim, de, tipo, ficar sentada no meu sofá fazendo assim, gente, e agora? O que será da minha vida? O que vai ser de mim? De, tipo assim, meu, eu tô, assim, não passa um Wi-Fi, não passa! Mas enfim, mas aí eu enfrentei isso de uma forma muito, muito legal, assim, sabe? Eu acho que eu tenho muito orgulho dessa trajetória, assim, né? Então, mas, cara, quem me via achava que eu tava, nossa, Patrícia, gente, exemplo de mulher. Um exemplo, mas eu tava, gente, não passava um Wi-Fi, eu tava assim, meu Deus do céu, nem pra minha mãe eu falava que eu tava com medo, nem pra minha mãe eu falava que eu tava apavorada. A minha vontade era de pular no colo de alguém e falar, ai, paga a conta pra mim, ai, paga o aluguel pra mim, vai no mercado pra mim. Sabe? Tipo assim, e é isso que é interessante, porque eu era casada, gente, eu era casada, né? Eu fiquei 4 anos casada, mas só ali que eu me vi realmente adulta, porque eu era muito medrosa. Ele, sabendo disso, ele tomava a frente de tudo, absolutamente tudo. Eu só falava amém, porque eu era essa pessoa. Ai, tá bom, isso aqui só coisas assim, muito, muito assim, por exemplo, da casa, né? Que nem a gente redecorou a casa, reformou a casa, eu que decidi o piso, eu que decidi a pia, eu que decidi a cozinha, a cor da parede, enfim, várias coisas, né? Então, isso ok. Mas eu tô falando coisas de adulto. Decidir, ai, vamos comprar a casa, vamos não sei o quê, vamos decidir se vai vender o carro ou se vai comprar uma bicicleta, sabe? Essas coisas eu deixava pra ele. Ele até podia perguntar minha opinião. Eu falava, vai, você quem sabe. Ai, vamos embora pros Estados Unidos, um exemplo. Você quem sabe. Se você quiser ir, a gente vai. Mas se você não quiser ir, a gente fica.
Eram coisas muito assim, sabe? Que decisões que eu não fazia questão nenhuma de estar na linha de frente. Já que ele era uma pessoa de linha de frente. Então, eu me acostumei com isso, de pessoas tomarem decisões. Mercado, às vezes, eu nem ia. Quem ia era ele. Quando eu vi, ele já estava descarregando o carro com as compras, com as coisas, né? Então, quando eu me vi, eu tendo que decidir o que eu vou comprar no mercado, o que tá faltando, prestar atenção na despensa, prestar atenção nas datas de vencimentos das contas. Eu não prestava atenção nisso quando eu era casada, porque ele tinha todas as datas, ele tinha todos os vencimentos, ele sabia de tudo. Então, assim, gente, eu tava assim, eu falei, eu não vou dar conta. Eu quase paniquei, né? Como eu já disse, eu quase paniquei. Mas falei, não vou ser frouxa, vou enfrentar, vamos assim mesmo e vamos, né? E vamos. É quase como alguém quando decide, sei lá, ou ser mochileira, ou morar em outro país. É claro que a pessoa tá se cagando de medo, porque se você decide morar em outro país, longe da sua rede de apoio, longe da sua família, sozinha, nossa, não é possível que você não tenha medo de viver isso. Mas é um medo que não te paralisa, porque você vai mesmo assim, você fala, não, eu vou com medo mesmo, eu vou, se der errado eu volto, dou um jeito lá e eu volto, e é isso, assim, que nem eu tenho muito orgulho da minha amiga, da Débora, né, a Débora Ninja, não sei se vocês conhecem nas redes sociais. Ela morou um tempo comigo, né? A gente morou junto, eu acho que um ano e pouquinho. Que ela passou alguns problemas familiares e eu acolhi ela na minha casa porque eu morava sozinha, então eu a acolhi. E então a gente tem uma relação muito assim de irmã mesmo, assim, sabe? E eu fiquei muito orgulhosa dela quando ela falou: não, eu não quero mais ficar aqui no Brasil, eu quero tentar alguma coisa fora. Ela sempre falou que queria, o sonho dela morar fora. Surgiu uma oportunidade e ela foi pra França, tá lá até hoje. E eu falei: meu Deus, eu não sei se eu teria coragem. E ela falou, amiga, eu tô morrendo de medo, mas eu vou viver isso pra contar essa história depois, né? Então eu acho que é isso, assim, sabe? Esse enfrentamento desse medo, sabe? Que só cai na nossa cabeça quando a gente realmente se entende que é importante a gente enfrentar ele. Enquanto a gente fica meio que se paralisando, a gente não vai vivendo, né? A nossa vida não vai evoluindo. Enfim, gente, e vários outros medos, assim, que eu enfrentei pra poder ter uma vida menos bloqueada, sabe? Como, por exemplo, andar de avião. Eu tinha muito pavor de andar de avião, mas o meu primeiro voo foi para os Estados Unidos, 11 horas de voo, morrendo de medo, mas o meu sonho de conhecer os Estados Unidos era muito maior, que eu falei, eu vou assim mesmo, e até um tempo atrás eu sigo ainda com medo de avião, né? Eu ainda tenho um pouco de receio, mas como esse ano, né, no mês de maio, eu andei, né, em 2 semanas eu andei muitas vezes de avião, né, que eu fiz 2 jobs que eu precisei voar para outros estados, eu acabei no último voo, eu tava aqui, ó, já. Então eu acho que eu acabei me acostumando. Talvez o meu medo de avião era o fato de não estar acostumada, né, a usar avião. Como, por exemplo, eu tenho um pouco de medo de elevador, né? Quando eu vou visitar minha mãe mora no 8º andar de um prédio, então eu fico com receio. Eu pego o elevador, eu fico meio me segurando, assim, porque, vai, se ele cair, pelo menos eu tô me segurando, sei lá. Mas aí eu entendo que eu tenho medo do elevador porque eu não uso muito elevador, né? Eu moro numa casa, nunca morei. Da outra vez que eu morava em prédio, era um prédio de 5 andares, então era escada. Então eu nunca usei elevador realmente, de fato, todos os dias. Talvez se eu morasse num prédio com elevador, eu nem vou mais ligar para elevador, sabe? Então tem esses medos também da minha vida. Como diz o Dani, a Patrícia é medrosa. Ela é medrosa. Eu eu tenho medo. Às vezes a gente, vamos fazer tal coisa. Mas se tiver alguma coisa lá. E se acontecesse isso? E de várias vezes. Então, mas a gente vai levando, né, gente? Porque todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Mas eu digo que antes o medo realmente me paralisava. Por exemplo, talvez aconteceria comigo de ou não aceitar o job, se fosse antes, de eu não querer enfrentar os meus medos, de eu não aceitar o job, ou então tentar um jeito de ir de ônibus, né? Que também ia ser horrível, porque eu tenho medo de estrada. Ainda tenho, tá? Acho um pavor estrada, gente. Estrada é um uó. Então, eu acho que mais provavelmente talvez eu recusaria o job, ou então jogaria um preço muito absurdo pra própria empresa falar, nós não temos esse budget. E aí eu, ufa, não fui eu que recusei, a empresa que recusou, entendeu? E acabar não fazendo. Mas, graças a Deus,
eu sou muito grata, assim, por eu ter sido disruptiva com essa parte dos meus medos da vida, assim, sabe? Começa a avaliar aí você também, se você não se bloqueia muito por medo. Às vezes, por medo de se machucar numa relação, você não namora, né? Por medo de achar que você não vai ser uma boa mãe, você nem cogita a hipótese de ser mãe. Por medo de achar que você não é boa o suficiente, você não aceita, né? Não se mostra mais na sua empresa para não ganhar uma promoção. Então, às vezes, o medo, ele sim, ele bloqueia a nossa vida de uma forma muito grande, assim, sabe? E eu só reparei isso numa época em que minha mãe falou: o medo te bloqueia, você não faz as coisas porque chega lá, você fala que tá com medo e aí você não faz mesmo, assim, sabe? Então, depois que eu decidi não me bloquear mais no medo, lógico, observar o meu medo, entender que medo é esse, por que que eu tô sentindo esse medo, aí sim eu, né, consegui quebrar essa barreira de ir com medo mesmo. Mas durante muito, muito tempo mesmo, ele me parou, ele me bloqueou e minha vida não foi pra frente. Um exemplo clássico mesmo do medo te bloquear as pessoas são as pessoas que tiram carta de motorista e não dirigem por conta do medo. Ah, já me perguntaram, já sofreu acidente? Não, nunca sofri. Ah, já aconteceu um acidente na sua família? Assim? Não. Então por que você não dirige? Não sei. Por medo mesmo. Medo. Ai, porque eu entro no carro, me dá taquicardia, me dá nervosismo, me dá não sei o quê. Aí trazia várias coisas assim, que é o medo se manifestando no meu corpo. E aí fiquei todos esses anos, mais de 5 anos, sem dirigir. Então, analisa aí se o seu medo de dirigir não tá empatando sua vida, porque muitas avelindas me mandam no direct, né, falando: Paty, eu tenho carro na garagem, cara, eu pago IPVA e eu não saio com o carro fica na garagem e eu ou pego Uber, ou eu pego ônibus, e um monte de gente fala: ai, deixa de ser besta. E não é besteira, gente, não é besteira, é medo. Então tem que ser entendido, tem que ser avaliado, tem que ser, sabe, respeitado, mas ao mesmo tempo não deixar com que ele paralise sua vida, porque, gente, hoje eu dou graças a Deus que eu rompi essa barreira aqui, a liberdade que eu tenho em dirigir, ir e vir, ir para canto, ir para um outro, é maravilhoso, é incrível, né? Então, assim, enfrentem o medo de vocês, enfrentem que é muito, muito incrível, assim. Então, observem e enfrentem. Ai, Avelinda, como eu amo o nosso papo Avelindo. Semana passada a gente não teve, né? Mas foi porque eu tava sendo mãezoca, a Lolo tava de férias, então eu tava querendo curtir minha filhota, tá bom? Então não quis me preocupar muito, mas eu já sabia que eu ia gravar esse episódio hoje pra vocês. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado. Desculpe meu momento emoção de lembrar. Vou trazer um episódio, eu acho que o próximo episódio eu tava pensando na pauta. Eu acho que eu vou trazer a minha experiência, os meus traumas infantis por conta do racismo que eu sofria na escola. Acho que vai ser um episódio também muito emocionante, que muitas pessoas vão desbloquear uma skin. E eu quero muito falar sobre isso, porque vai me ajudar. E eu quero muito trazer esse episódio pra vocês, tá bom? Então não deixem de se inscrever no canal pra você curtir os próximos episódios, tá bom? Deixa um joinha nesse vídeo pra ele ser distribuído pra mais pessoas. E não esquece também de seguir a gente no Spotify e avaliar o episódio, tá bom? Avaliar o podcast, tá bom? E no Spotify, gente, tem a aba da comunidade que vocês podem deixar um recadinho lá e aí eu recebo as mensagens, avalio, aprovo e aí vocês aparecem lá comentando embaixo do episódio no Spotify. É muito bonitinho, gente, essa interação lá na plataforma, tá? Não deixe de fazer também. Bom, eu fico por aqui, ó. Um beijo e até a próxima.